Estão preparados para iniciar mais uma aula online aqui no Plural? Espero que sim! Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. E hoje não começaremos a nossa aulinha pela correção, porque a atividade de casa foi atividade de pesquisa. Na próxima aulinha de ciências, nós falaremos sobre a pesquisa feita por vocês. Hoje a nossa aula será na disciplina de português e o nosso conteúdo se encontra no seu livro de português, caderno 2, página 15. Então você pode acompanhar. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aulinha fazendo a leitura dessas duas frases. Lima Barreto escreveu livros importantes. Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes. Vejam que as duas frases que a tia fez a leitura, elas contêm verbo. Portanto, elas são chamadas de oração. E qual é a diferença de uma frase para uma oração? As frases, turmas, são enunciados que apresentam um sentido completo. Isso quer dizer que elas podem ser formadas por uma única palavra ou por um grupo de palavras. Já a oração, ela é um enunciado que se forma em torno de um verbo. Para ser uma oração, esse enunciado ele tem que ter verbos. Como nas duas frases que a tia fez a leitura para vocês. Lima escreveu livros importantes. Quem é o verbo dessa frase? Escreveu. Então, eu posso dizer que eu tenho uma oração. Por que é uma oração? Porque eu tenho um enunciado que está se organizando em torno de um verbo, que é, no caso, a palavra escreveu. O mesmo vale para a segunda, onde tia disse que Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes. Quem é o verbo dessa frase? É o verbo ser, tá? Então, eu tenho aí um outro verbo, então eu posso dizer que eu tenho uma outra oração. E na aulinha de hoje, nós vamos estar estudando as partes essenciais de uma oração. Ou seja, toda oração, ela é formada por duas partes. Ela vai ser formada por um sujeito e vai ser também formada por um predicado. E o que vem a ser, tia? Sujeito e predicado. Vamos entender. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração, tá? Então, nessa frase aqui que a tia falou, nesta oração que diz que Lima Barreto escreveu livros importantes, a gente pode se fazer a pergunta: nós estamos falando de quem nessa oração? De Lima Barreto. Então, Lima Barreto é o sujeito da oração. Por que ele é o sujeito da oração? Ele é o sujeito da oração porque ele é o termo que está indicando o tópico da comunicação, ou seja, eu estou falando sobre ele. E escreveu livros importantes vai ser chamado de predicado porque é uma informação que eu estou dando a respeito daquilo que o sujeito faz. O mesmo vale para a segunda oração. Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes. Eu estou falando de quem? Eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro. Então, se eu perguntar para vocês quem é o sujeito desta oração, vocês vão me responder que o sujeito desta oração é Rio de Janeiro. Porque eu estou falando sobre ele nesta oração. E quando eu digo é uma cidade de contrastes, esta informação que eu estou acrescentando ao sujeito, que eu estou me referindo ao sujeito, vai ser chamado de predicado, tá? Então, só para vocês entenderem, sujeito vai ser o termo da oração sobre o qual eu declaro alguma coisa. E o predicado, ele vai ser a informação, vai ser o comentário relacionado ao sujeito. É tudo aquilo que se diz respeito ao sujeito
em uma oração. Vejamos outros exemplos. As aulas começaram em fevereiro. Eu tenho aí uma oração. Por que eu tenho uma oração, tia? Porque eu tenho uma frase de sentido completo que está se organizando em torno de um verbo. Então, eu tenho uma oração. E se eu tenho uma oração, eu vou saber também que eu tenho aí duas partes essenciais. Que partes essenciais são essas que formam a oração? O sujeito e o predicado. Então, eu vou fazer a releitura desta oração para que vocês identifiquem aí em casa, com o auxílio da mamãe, com o auxílio de um adulto, quem é o sujeito e o predicado desta oração. As aulas começaram em fevereiro. Vou pedir para vocês escreverem essa frase no caderninho de vocês, esta oração no caderninho de vocês. Vocês dêem um pause no vídeo. Escrevam a frase na disciplina de português e pintem o sujeito e circule o predicado desta oração. Pronto? Já fizeram? Então vamos lá. Quem é o sujeito desta minha oração? As aulas. Por que as aulas é o sujeito? Porque na minha oração, o tópico principal eu estou falando sobre as aulas. Então, vai ser o sujeito. E começaram em fevereiro, que é uma informação que eu estou abordando, que eu estou falando sobre o sujeito, vai ser o predicado, tá? Começaram em fevereiro é algo que se diz respeito ao sujeito. Então, nós vamos estudar também que todo sujeito, ele apresenta uma palavra mais importante. Como assim, tia? Aquela que representa a ideia principal do sujeito. Essa ideia principal do sujeito, nós vamos estar chamando de núcleo do sujeito. E o que vem a ser o núcleo do sujeito? Vai ser o nome do termo que representa a ideia principal do sujeito. Então, vejamos aqui uma frase como exemplo. A comadre ouviu Dona Chiquinha, tá? Então, nessa oração, Dona Chiquinha e a comadre são os núcleos do sujeito. Por quê, tia? Porque são os termos essenciais desses sujeitos, tá? E daí nós vamos ver também que existem tipos de sujeitos diferentes em uma oração, tá? E nós vamos estar conhecendo cada um deles agora. O sujeito de uma oração, turma, pode ser apresentado e organizado de formas diferentes. E isso acontece de acordo com o tipo de informação que está sendo transmitida, conforme a intenção do emissor ou de acordo com o contexto. Então, diante dessas condições, os tipos de sujeitos são. Então, nós vamos ter o sujeito simples. O que vem a ser esse sujeito simples? É aquele que apresenta apenas um núcleo, ou seja, apenas uma ideia principal do sujeito. Então, vejamos o exemplo. O conto chamou a atenção dos leitores. Quem é o sujeito? O sujeito é o conto. Tá? Vejam que aí, nessa oração, eu tenho apenas uma ideia principal, que é o conto. Eu estou me referindo, nessa oração, ao conto. Então, eu tenho apenas um núcleo do sujeito, que é conto. Se eu tenho apenas um núcleo do sujeito nesta minha oração, eu vou ter um sujeito classificado como sujeito simples. Ok? Nesta oração, o conto chamou a atenção dos leitores. O sujeito que eu tenho aí nesta oração é um sujeito simples. E quem vai ser esse sujeito simples? O conto. E por que ele vai ser um sujeito simples? Porque eu tenho apenas um núcleo do sujeito, que é a palavra conto. Vejamos mais um exemplo. Aquele belo conto chamou a atenção dos leitores. Quem é o sujeito?
Aquele belo conto, que é a quem eu estou me referindo. E quem é o núcleo do sujeito? Quem é a ideia principal dessa oração? A palavra conto. Então, vejam novamente que nesta oração eu tenho apenas um núcleo do sujeito. Eu tenho apenas uma ideia principal. Se eu tenho apenas um núcleo de sujeito, eu vou ter novamente um sujeito classificado como sujeito simples. Além de ser classificado como sujeito simples, ele também pode ser classificado como um sujeito composto. E quando é que eu vou ter um sujeito composto? O sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Então, vejam a diferença. O sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo, ou seja, apenas uma ideia principal. E o sujeito composto, como o próprio nome já está dizendo, ele vai apresentar dois núcleos do sujeito, ou seja, ele vai ter duas ideias principais nesta oração. Então, vejamos novamente o exemplo. O autor e a editora resolveram não publicar a obra. Eu estou falando de quem nesta oração? Eu estou falando do autor e eu estou também falando da editora. Vejam que aí eu tenho duas ideias principais, ou seja, eu tenho dois núcleos do sujeito. Quem são eles? O autor e a editora. Então, eu vou estar classificando esse meu sujeito da minha oração como sujeito composto, porque eu tenho duas ideias principais, que são o autor e a editora, tá? Então, nesse caso, nesta oração, o sujeito vai ser classificado como sujeito composto, porque ele apresenta dois núcleos do sujeito, que é autor e editora. Ele também pode ser classificado como sujeito desinencial. Como assim, tia? Sujeito desinencial. O que é isso? O sujeito desinencial é aquele que não aparece na oração, mas que pode ser identificado por meio do verbo, que nós já vimos que toda oração possui verbo. Então, vamos entender nos exemplos. Fomos ao lançamento de um livro de contos. A oração me permite saber quem é que foi? Não, ela está dizendo quem foi para este lançamento? Não, tá? Então, é possível saber disso através do verbo da oração, que é, no caso, fomos, que está se referindo à primeira pessoa do plural. E quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, o sujeito desta frase é, no caso, o pronome nós, que eu vou estar classificando como sujeito desinencial. Por que desinencial, tia? Porque ele aparece na frase? Não, ele não aparece na frase, mas eu pude identificá-lo por meio do verbo fomos, tá? Por meio desse verbo, eu posso saber que esse verbo se refere à primeira pessoa do plural, e que a primeira pessoa do plural é, no caso, o pronome nós, tá? Então, nesse caso aí, o sujeito é nós. E, por último, nós vamos ter o sujeito indeterminado. Como assim, tia? O sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração e que, além de não aparecer nesta oração, também não vai ser possível identificá-lo por meio do verbo ou do contexto. Então, vejamos os exemplos. Levaram os originais do livro para a leitura. O verbo dessa oração é levaram, que se encontra na terceira pessoa do plural. Só que esse levaram está se referindo a quem? Está se referindo a eles? Está se referindo a elas? Está se referindo aos editores, aos autores? Não é possível eu identificar a quem esse verbo levaram está se referindo. Então, como não é possível identificar o sujeito da frase,
eu vou chamar esse sujeito de sujeito indeterminado. Então, vejam a diferença, tá? De um tipo de sujeito para o outro. O sujeito vai ser aquela palavra que eu estou me referindo na minha oração. E ele pode ser classificado em 4 tipos diferentes. O sujeito, ele pode ser sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial ou sujeito indeterminado. Quando é quinto ano que eu vou ter um sujeito simples na minha oração? Quando eu tiver apenas um núcleo do sujeito, ou seja, quando eu tiver apenas uma ideia principal, como na frase que nós vimos anteriormente. No caso, aquele belo conto chamou a atenção. A ideia principal desta oração é a palavra conto. Então, eu tenho aí apenas um núcleo do sujeito. Isso quer dizer que o sujeito da minha oração é um sujeito simples, aquele belo conto, que é a quem eu estou me referindo. É um sujeito simples. Já quando na minha oração eu tenho 2 ideias principais, ou seja, eu tenho 2 núcleos do sujeito, eu vou dizer que esse meu sujeito é um sujeito composto. Vejamos mais um exemplo. Eu e meus amigos fomos ao cinema. Percebam que há 2 núcleos nessa oração, que é eu e meus amigos. Então, eu tenho aí um exemplo de oração que possui um sujeito composto. Eu e meus amigos. São 2 ideias principais, ok? O sujeito desinencial vai ser aquele que aparece na oração, mas que não aparece na oração, mas que é possível de identificá-lo por meio do verbo. E o sujeito indeterminado vai ser aquele sujeito que não vai aparecer na minha oração, que não vai ser possível eu identificá-lo nem por meio do verbo e nem por meio do contexto, ok? Vejamos mais um exemplo. Estudaram para as avaliações. Estudaram é o verbo. Vejam que, mesmo com o verbo, não é possível identificar nessa oração quem foi que estudou para essas avaliações. Foram eles, foram elas? Foram os rapazes, foram as moças, foram os homens, foram as mulheres? Não é possível identificar quem foi que realizou esse estudo, tá? Para uma melhor fixação do conteúdo, vocês irão colocar o livro de vocês na página 17 para que possamos realizar o jogo rápido. Então, coloquem aí e prestem bastante atenção na explicação. O jogo rápido da página 17 pede para você classificar o sujeito das orações a seguir. Então, aí nesse jogo rápido, nós temos algumas orações. Nós iremos fazer a leitura dessas orações e você vai tentar classificar esse sujeito aí em casa, tá? Você vai dizer se esse sujeito ele é um sujeito simples, se é um sujeito composto, se é um sujeito desinencial ou se é um sujeito indeterminado. Então, vamos lá, realizar a leitura. A oração da letra A diz que gastei todo o meu dinheiro no final de semana. Quem foi que gastou esse dinheiro? Tá? Então, nós temos aí o verbo gastei. Através desse verbo gastei, é possível saber quem foi que gastou o dinheiro. Quem foi que gastou todo o dinheiro no final de semana, tá? Esse gastei aí está se referindo à primeira pessoa do singular, no caso a eu, tá? Então, eu vou ter aí um sujeito desinencial. Por que desinencial, tia? Porque ele não está se identificando na oração, mas por meio do verbo eu posso identificar. A oração da letra B. Compramos uma barra de chocolate para a professora. Esse compramos aí
está se referindo à primeira pessoa do plural, no caso, a nós, tá? Poderíamos colocar: nós compramos uma barra de chocolate para a professora, tá? Então, por meio desse verbo compramos, é possível identificar o sujeito, que é, no caso, nós. Então, eu vou ter aí um sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque ele não aparece na oração, mas por meio deste verbo compramos, eu posso identificá-lo. O sujeito desta oração é nós, embora ele não esteja aí, ele esteja oculto, ok? Então, eu tenho aí um sujeito desinencial. Vejamos agora a letra C. Meus amigos decidiram viajar nas férias. Esta oração está se referindo a quem? A meus amigos. E meus amigos está apresentando apenas uma ideia principal, tá? No caso, amigos. Então, eu tenho aí apenas o núcleo do sujeito. Se eu tenho apenas o núcleo do sujeito, eu vou ter aí um exemplo de sujeito simples. Meus amigos vai ser classificado como sujeito simples. Vejamos agora a oração da letra D. Ana e Pedro ficaram noivos. Quem foi que ficaram noivos? Ana e Pedro. Vejam que eu tenho aí duas ideias principais, que são as palavras Ana e Pedro. Então, eu tenho aí dois núcleos do sujeito. Eu vou estar classificando esse meu sujeito como sujeito composto. Letra E. Fizeram muita confusão durante a prova. Quem foi que fez muita confusão? Vejam que esse fizeram aí está se referindo à terceira pessoa do plural. Mas quem foi que fez muita confusão? Foram eles ou foram elas? Não é possível saber. Então, eu vou ter aí um sujeito indeterminado. Por quê, tia? Porque o sujeito ele não se apresenta na oração e, além de não se apresentar na oração, eu não consigo identificá-lo nem por meio do verbo e nem por meio do contexto. Então, eu vou ter aí um exemplo de sujeito indeterminado. Letra F. Todos os convidados chegaram na hora certa. Quem foi que chegou na hora certa? Os convidados. Eu tenho quantos núcleos do sujeito aí? Apenas um. Então, esse meu sujeito vai ser um sujeito simples. Letra G. Ninguém me avisou que a prova era hoje. Isso aí, essa oração está se referindo a quem? A ninguém. Então, ninguém é o sujeito e também é o núcleo do sujeito. Então, eu tenho apenas um núcleo do sujeito. Então, esse meu sujeito aí, ele vai ser classificado como sujeito simples. E, por último, precisa-se de vendedor. É possível saber quem é que precisa de vendedor? Não. Então, eu vou ter aí um exemplo de sujeito indeterminado. A atividade de casa de vocês será no livro de português, página 21, sendo que na página 21 você irá fazer apenas a quarta questão, porque a primeira, a segunda e a terceira já estão feitas. Página 22, você irá realizar a atividade da quinta, da sexta e da sétima questão. E a página 23, você irá realizar esse desafio sublinhando o sujeito das orações e classificando-os em sujeito simples, composto, desinencial ou indeterminado. E vocês irão realizar também a avaliação desta unidade 5 por meio da linha de chegada. Então, a atividade de casa é página 21, apenas a quarta questão, página 22 e a página 23, ok? Dúvidas? Podem voltar na videoaula ou fazer a releitura do conteúdo. Um grande beijo e até a aulinha de amanhã, turminha. Tchau, tchau!